Agora, peço que você abra a sua Bíblia, ou ative a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, e eu quero ler com você o versículo de número 28. Romanos capítulo 8, e eu quero ler somente um versículo com você, é o versículo de número 28. E como esse versículo é bem conhecido, imagino eu quero fazer a leitura bíblica juntamente com você. Romanos 8, versículo de número 28. Hoje nós vamos trabalhar sobre a temática, hoje eu quero falar com você sobre a temática, Deus está trabalhando nisso. Ele está trabalhando nisso. O que você trouxe aí que está pesando o seu coração? Deus está trabalhando nisso. Amém? Romanos 8, 28, vamos lá, todos juntos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa é a nossa declaração de fé de hoje, então precisa ser falada com mais vigor, vamos lá? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Há um grande escritor americano que ele dizia que essa passagem de Romanos 28 seria semelhante a um travesseiro bem confortável para um coração bem exausto. É um lugar onde você pode repousar diante das adversidades da vida, das preocupações, diante das pressões desse mundo, diante das realidades que você vive que nem sempre são agradáveis, que nem sempre são benéficas. O apóstolo Paulo nos traz essa passagem como se fosse exatamente isso, um travesseiro bem confortável para um coração que está bastante exausto. Hoje eu quero falar com você sobre e explorar de uma forma melhor que pudermos essa passagem da palavra de Deus, conhecida por tantos, às vezes mal interpretada, às vezes colocado uma falsa esperança, mas que de fato tem uma promessa de Deus para cada um de nós nessa passagem bíblica. Existe algo de especial, existe a transmissão do poder de Deus, existe mais um pouco de Deus amoroso se revelando para aqueles que são seus filhos, para aqueles que são fiéis a eles, para aqueles que um dia entregaram suas vidas a eles. Romanos 8, 28 diz que sabemos que Deus age em todas as coisas. Eu quero deixar essa palavra sabemos para o final, me cobre no final, porque eu quero falar sobre ela. Mas logo após essa colocação, o apóstolo Paulo diz que Deus age em todas as coisas. Deus age em todas as coisas. Ele está trabalhando em tudo. Ele está trabalhando no seu problema. Ele está trabalhando na sua dificuldade. Ele está trabalhando nisso. Porque Deus age em todas as coisas. E é interessante observar, preste bem atenção, é interessante observar que a expressão que o apóstolo Paulo utilizou, a expressão que está nas Escrituras Sagradas, essa expressão Paulo vai utilizar mais duas vezes na primeira carta aos Coríntios e depois no livro de Filipenses, e nós vamos poder ver essa expressão outras vezes em outras passagens bíblicas. Nós vamos ver essa expressão derivada dela, agir em todas as coisas, e mais pelo menos duas outras passagens bíblicas. Mas interessante observar e que nós tenhamos entendimento disso no dia de hoje, que quando a Bíblia fala que Deus age em todas as coisas, preste atenção, quando a palavra de Deus fala para você que Deus age em todas as coisas, a palavra aí que Paulo emprestou do vocabulário grego, a palavra que ele utilizou, que na realidade faz parte de uma expressão, é a palavra sinergeo, que no grego que no português chegou a nossa palavra sinergia, e também em outras línguas uma palavra similar. Deus está trabalhando em sinergia. Foi exatamente isso que Paulo quis dizer. E eu quero falar para você sobre a sinergia de Deus ao teu favor. Quando a Bíblia diz que Deus age em todas as coisas, Deus está falando para nós o seguinte: Deus que Ele está trabalhando em sinergia. Mas pastor, o que é sinergia? Sinergia nada mais é um conceito,
utilizado em empresas, utilizado em física, utilizado em química, utilizado em várias ciências, onde diz o seguinte: sinergia é o trabalho conjunto de vários elementos, que quando reunidos, vão produzir um efeito muito maior e às vezes muito diferente do que o efeito que poderia ser produzido por esses elementos separadamente. Compliquei ou ajudei? Sinergia é a junção de muitas coisas para que o resultado que essas muitas coisas podem fazer juntas seja muito melhor e diferente do que essas coisas separadas poderiam fazer. A palavra de Deus está nos dizendo o seguinte, que Deus age sinergicamente. Ele pega vários elementos da sua vida, junta esses elementos, e o que ele faz com esses elementos? Produz algo superior e melhor para você. Deus age em conjunto, Deus pega todas essas coisas e transforma-se num colaborador da nossa vida. Quando eu falei há pouco que essa passagem aparece em outros lugares, ela vai aparecer na Epístola de Tiago, quando Tiago está falando sobre fé e obras. Observe bem o sentido da expressão. Quando Tiago está falando sobre fé e obras, se referindo à vida de Abraão, ele diz, olha, Abraão, pelas suas obras, mostrou a sua fé. E essa fé e as suas obras juntos mostraram o poder de Deus através da vida de Abraão. O homem que subiu o Monte Moriá com seu filho, sabendo que seria sacrificado, é um homem cheio de fé. O homem que coloca o seu filho no lugar do sacrifício e estende aquela arma para que seu filho fosse morto em sacrifício a Deus, é o homem que estava disposto a realizar uma obra em nome de Deus. Uma obra em obediência a Deus. Quando se junta fé e obras, Deus vem e coopera na vida de Abraão e diz, Abraão, para aí. Eu já sei tudo o que eu precisava sobre a sua vida. Você é um homem de fé. As suas obras comprovam isso. Deixa, Abraão, que o resto eu faço. Está aqui o cordeiro, pode sacrificá-lo e volta para a sua casa com seu filho. Essa palavra também vai aparecer no final do Evangelho de Marcos. Quando Jesus está agora em ascensão, indo para os céus, o evangelista Marcos diz o seguinte, e os discípulos saíram, e grande obra foi realizada pelos apóstolos, milagres aconteceram, pessoas se converteram, como cooperação do Espírito Santo sobre a vida deles. Sinergel, sinergia. Deus agindo através do seu Espírito, pegando elementos separados e juntando fé e obras, juntando o trabalho dos apóstolos com o poder do Espírito Santo. E agora em Romanos 8 falando que Deus tem o poder para juntar todos os elementos da sua vida, todas as experiências da sua vida, tudo que falaram sobre você, tudo que disseram sobre você, tudo que fizeram com você. Deus tem o poder para juntar todos esses elementos e fazer algo espetacular no teu viver. Se você não gritou um amém bem forte, você perdeu a oportunidade. Sinergia. A voz presente e ativa que está contida nessa expressão indica que Deus está trabalhando continuamente para que as coisas estejam reunidas, funcionando juntas, trabalhando juntas, sob a supervisão dele, sobre a ação dele, e dizendo, tudo isso que acontece na sua vida, eu vou usar para o seu bem. Vou usar para o seu bem. Tem algo mais magnífico aí, só para ampliar a sua compreensão dessa passagem. O equivalente dessa expressão que está contida em Romanos 28, ela vai aparecer lá no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. José, diante dos seus irmãos se prostram diante dele, sabe o que eles dizem? Já sabendo agora, já José tendo revelado que era irmão deles, ele diz o seguinte, os seus irmãos dizem, nós agora seremos teus escravos, nos poupe a vida, nós seremos teus escravos, nós faremos o que tu quiseres aqui no Egito. Mas a palavra
de José para os seus irmãos é essa: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vocês intentaram mal, vocês planejaram pior, vocês pensaram em me matar lá no deserto de Dotã, mas pela graça de Deus vocês não me mataram, mas me jogaram num poço sem água. Você já viu alguém mais azarento que ser jogado num poço sem água? Vocês planejaram mal, me jogaram num poço sem água, depois me tiraram de lá para me venderem como escravo, depois eu fui tratado com calúnia na casa de Potifar, quando as coisas pareciam que iam ficar bem. Depois eu fui lançado na prisão. Pensei que era o fim da minha vida, mas não. Tudo que vocês planejaram, tudo que a mulher de Potifar planejou, tudo que Potifar fez, o esquecimento daqueles homens lá na cadeia, por algum tempo, tudo que foi feito de mal, Deus pegou esses elementos e de uma forma sinérgica, transformou todos eles em bem para mim. Deus é o Deus que transforma todas as coisas, todas as suas experiências, tudo que de pior pode ter acontecido na sua vida, todos os seus pecados, Deus é capaz de transformar tudo isso. Preste atenção, todas as coisas, quando Deus diz todas, é todas, não é algumas. A gente que humanamente, a gente que de forma religiosamente, pega e sai dizendo, não, isso aqui Deus vai aproveitar, isso aqui não. Deus vai aproveitar todas as coisas da sua vida para o seu bem. Todas as coisas são todas. Seu coração pesado, seus problemas atuais, as piores situações que você já viveu ou está vivendo, Deus junta tudo isso, faz com que funcionem juntas, e sabe o que acontece? Tudo resulta no seu bem. Tudo resulta no seu bem. O apóstolo Paulo, que escreveu essa passagem, capítulo 8 de Romanos, é um dos capítulos mais maravilhosos da Bíblia. 7 versículos adiante desse que nós lemos, Paulo vai estar falando sobre tribulação, sobre angústia, sobre perseguição, sobre fome, sobre nudez, sobre perigo, sobre espada, e ele chega a falar até sobre morte. Essa era a vida de um homem que falou essas coisas. Mas Paulo está nos ensinando nessa manhã, que quer seja a tribulação, quer sejam as perseguições, quer sejam os perigos, quer seja até a morte, Deus age em todas essas coisas para o seu bem. Deus age em todas essas coisas para o seu bem. É a providência divina de forma sinérgica em ação. Junta suas experiências de vida, junta o que está acontecendo com você agora, olha para o seu futuro e diz, eu vou juntar todas essas coisas e vou realizar, tudo vai resultar no melhor possível para a vida desse meu filho, dessa minha filha. Olha o travesseiro suave para um coração exausto. Deus está dizendo para você hoje, que independente do que você esteja passando, se você é um filho ou uma filha de Deus, Deus vai transformar isso em bem. Deus vai transformar isso em bem. Tem duas características dessa ação sinérgica de Deus. A primeira é que ela é benéfica. A Bíblia diz que Deus age em todas as coisas para o bem. A palavra tradução correta seria exatamente essa, bem, ou algo benéfico, ou algo espiritualmente lucrativo, como é usado na Bíblia muitas vezes. Ou seja, tudo que fazemos, tudo que fazem conosco, todas as coisas sem exceção, essa sinergia de Deus, não importa o que aconteça na sua vida, Deus junta tudo isso para o seu benefício temporal e eterno. Porque o contexto da passagem vai falar sobre eternidade, fala sobre salvação. Aliás, capítulo 6 ao capítulo 8 de Romanos, a sequência sempre é essa: lutas, vida santificada e vitória. Nessa vida ou no porvir. Sempre lutas, vida santificada e vitórias. Nessa vida ou na vida futura. Deus está dizendo que não importa o que aconteça, não importa o que você tenha vivido, não importa o que você esteja passando, Deus vai transformar e o resultado de tudo isso vai ser bem para você. É o resultado da ação sinérgica de Deus, porque Deus está trabalhando nisso. Bate no ombro de alguém que está do seu lado e diz, Deus está trabalhando nisso. Deus está trabalhando no seu problema.
Deus está trabalhando na preocupação que você carregou consigo, no seu coração hoje. Deus está trabalhando nisso. Essa é a primeira característica. É benéfica, essa ação sinérgica de Deus. Mas existe um acréscimo. Deus age em todas as coisas para o bem, e também ela é específica. Tem um destinatário, tem destinatários essa promessa. Quais são esses destinatários? Para aqueles que o amam. É interessante observar, toda a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, toda, vai falar sobre o amor de Deus pela humanidade. Vai falar do amor de Deus por nós, porque essa carta chega a nós em pleno século 21. Todo o livro de Romanos vai falar sobre o amor de Deus por nós, exceto no versículo 28 de Romanos 8. Parece que as Escrituras abrem um parênteses bem grande de toda a trajetória do amor de Deus, para lembrar também que nós precisamos amar a Deus. Deus nos ama, mas a promessa de Romanos 28 é para aqueles que amam a Deus. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama a Deus verdadeiramente? Eu vou perguntar de novo, porque esse lado aqui foi muito fraco. Você ama a Deus verdadeiramente? Livro de Deuteronômio vai falar sobre a necessidade de nós amarmos a Deus. Mas lá em Lucas, você vai ver em determinado momento, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, você vai encontrar um religioso, um cara que se dizia entender tudo sobre religião na época. E ele diz: eu vou fazer um teste com esse Jesus, vamos ver se ele é bom mesmo, vamos ver se ele entende mesmo de Deus. E aí ele pega chega com Jesus e diz: Senhor, o que é preciso para eu herdar a vida eterna? O que é preciso para eu ir para os céus? E Jesus, na sua onisciência, já sabendo do intento dos pensamentos daquele homem, ele diz: o que diz a lei? Como é que você a vê? Como é que você interpreta? É aquele homem prontamente, ele entende de religião, ele é bom nessas coisas. Ele diz: a lei diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz para ele: então pronto, faz isso e você vai ter a vida eterna. Você ama verdadeiramente a Deus? Porque amar verdadeiramente a Deus é a sua vida por inteiro consagrada ao Senhor. É amar a Deus com a sua alma, é amar a Deus com o seu coração, é amar a Deus com o seu entendimento, com o seu intelecto, é amar a Deus com todas as suas forças. Nós não podemos separar incômodos da nossa vida, partes que vão amar a Deus e partes que não. Nossa vida por inteiro precisa amar ao Senhor. Foi isso que Jesus disse para aquele religioso. É isso que nós precisamos saber hoje, que Deus age em todas as coisas, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É compromisso de Deus com aqueles que amam a Ele. Portanto, se você não ama integralmente a Deus, cuidado para não estar fora dessa promessa. Ela é específica. Ela é para todos aqueles que amam a Deus. E a Bíblia acrescenta: para todos aqueles que são o quê? Chamados. Pergunta aí para a pessoa do seu lado: você é um chamado por Deus? Você já ouviu o chamado de Deus? Você disse sim para esse chamado de Deus? Essa promessa é específica. É para aqueles que amam a Deus e é para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. São os que obedeceram ao chamado celestial. São aqueles que atenderam a convocação divina. Não são para convidados, são para convocados, são para chamados, são para aqueles que são verdadeiros cristãos. A promessa de Romanos 8, 28, de que Deus agirá em todas as coisas para transformar tudo isso em bem, está diretamente voltada para aqueles que são verdadeiros cristãos.
Portanto, se você ainda não atendeu o chamado de Jesus, esse é o momento. Não fique fora dessa promessa. Não fique fora de toda a sinergia que Deus pode realizar na sua vida. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que aceitaram seu chamado. Se você já disse sim para Deus, você está debaixo dessa promessa. Se você já disse sim para Deus, Deus vai transformar todas as suas experiências em coisas boas. Porque Ele trabalha para os seus chamados. Essa palavra chamados também aparece outras vezes na Bíblia. Mas a que mais me chamou a atenção é uma que aparece dentro dessa providência divina. Lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, que diz assim: guerrearão contra o Cordeiro. Essa passagem, capítulo 17 de Apocalipse, está falando da grande guerra que vai haver entre Jesus contra a besta. Não é contra os bestas. É contra a besta. Apocalipse 17, 14 diz assim: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e vencerão com Ele todos os seus chamados, todos os seus escolhidos e todos os seus fiéis. Você que é chamado por Deus, você que é filho ou filha de Deus, nós estaremos numa batalha celestial um dia e seremos vitoriosos. Porque Deus até batalha, Ele vai transformar para o seu bem. Deus é maravilhoso. É a providência divina. Você da primeira à última página da Bíblia, você vê a providência divina agindo em todas as coisas. Lá em Gênesis 1, Ele pega uma terra sem forma e vazia, age em todas as coisas e cria um mundo maravilhoso. Você lá em Apocalipse, você vai ver Jesus diante de uma guerra, chamando os seus chamados, e a sua providência vai transformar o resultado de todas essas coisas em glória eterna para o nome dEle. O vencedor com os seus vencedores. Providência divina. Deus agindo sinergicamente com a sua providência. Aprenda sobre providência divina, creia na providência divina. Pare com aquele negócio de clichê evangélico. Eu tenho uma dificuldade com clichê de crente. Tem uns que eu gosto, mas tem uns que são terríveis. Aquele negócio é, Deus está no controle. É claro que Ele está no controle. Deus está no controle porque Ele detém todas as coisas em suas mãos. Deus está no controle porque Ele é soberano. Deus está no controle porque Ele age em todas as coisas, resultando no seu bem. Isso sim é Deus está no controle. Não é uma frase vazia, é a compreensão da soberania e da providência divina agindo no seu viver. Isso sim. E aí você encara os problemas com a cabeça erguida. Não é Deus está no controle de tudo. É Deus está no controle de tudo. Porque Ele age em todas as coisas para o meu bem, para o seu bem, para o bem da igreja. Ela é benéfica, ela é específica. E você lembra que eu disse para você que faltou uma palavrinha? Sabemos. É a primeira, mas vamos tratar por último, é aqui o caminho para o final. Sabemos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabia mesmo disso? Você tinha convicção mesmo disso? No momento que você está enfrentando coisas na sua vida, você sabe realmente que Deus age em todas essas coisas para o seu bem? Preste bem atenção. Essa expressão que Paulo usou, na língua do povo da sua época, tinha uma dimensão muito grande. Usar esse verbo saber estava implicando em dizer: tenho conhecimento absoluto e positivo sobre algum assunto. Quando Paulo diz sabemos que Deus age em todas as coisas,
Paulo estava dizendo, eu tenho plena convicção que não importa a tribulação que eu esteja enfrentando, não importa a angústia que meu coração esteja sentindo, não importa o medo que esteja diante de mim, não importa a fome, a nudez, não importa os perigos, a espada ou até mesmo a morte, não importa, eu tenho plena convicção de que Deus está agindo no meu bem. Isso sabemos que ele falou. Preste atenção, porque até o momento dessa mensagem você tem que chegar aqui com a convicção de que tudo que já aconteceu na sua vida, Deus utilizou para o seu bem. Que tudo que está acontecendo na sua vida, Deus está utilizando para o seu bem. Que tudo que vai acontecer na sua vida, Deus vai usar para um bem temporal e para um bem eterno. Isso é convicção de um cristão. Não esmoreça. Não entristeça, não se deixe derrotar, porque você precisa ter a convicção de que Deus está agindo para o seu bem. Deus vai juntar todas essas coisas e vai transformar em bênçãos para a sua vida. Deus transforma os revés da sua vida em vitória para a tua história. Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Precisamos ter a convicção disso. Porque ou teremos uma vida de um cristão confiante, ou seremos céticos, amargos, desconfiados da palavra de Deus, ou viveremos com esperança, ou seremos frustrados. Mas sabemos, temos um conhecimento pleno, profundo, positivo, de que não importa o que aconteça, Deus vai estar usando tudo isso para o seu bem. Você realmente sabe disso? Você realmente acredita nisso ou duvida dessa palavra? Deus está agindo para o seu bem. Deus está agindo para o seu bem. Essa afirmação das Escrituras, essa promessa que está em Romanos 8:28, nos leva a sermos cristãos fervorosos, não duvidosos. Essa promessa tem que nos levar a um ponto de termos convicção plena no poder sinérgico de Deus. Nós sabemos porque o conhecemos, nós sabemos porque nós confiamos nele, nós sabemos porque nós cremos na sua palavra e ponto. Nós sabemos que, independente do que aconteça, Deus está agindo em nosso favor. Eu não sei muitas coisas sobre a vida, tem coisas que até hoje eu procuro as respostas. Eu não sei porque aviões caem e 300 pessoas morrem. Eu não sei por que cônjuges traem seus maridos ou esposas. Eu não sei dizer por que pessoas boas adoecem e morrem. Eu não sei dizer por que pessoas trabalhadoras estão sem emprego. Infelizmente eu não tenho resposta para essas perguntas. Mas uma coisa eu sei e posso afirmar com convicção, é que se por alguma dessas coisas está passando um filho ou uma filha de Deus, que foi chamado segundo o seu propósito, Deus está trabalhando nisso. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando no seu questionamento. Deus está trabalhando em todas essas coisas para resultar no seu bem. Eu quero terminar minhas palavras. Eu quero terminar com uma ilustração que eu acho que é propícia para esse momento que eu li alguma vez. Só para você entender um pouco dessa ação sinérgica de Deus na vida dos seus filhos. Conta-se uma história de um homem que estava numa embarcação e ela naufragou. E dos que conseguiram chegar até a praia, esse foi o único sobrevivente. Somente um homem chegou à praia. Esse homem, não tendo ninguém e totalmente isolado de tudo e de todos, ele pegou e construiu uma cabana para ele, para que pudesse se abrigar, para que pudesse dormir. E durante o dia aquele homem saía da sua cabana e andava por aquela ilha, ao redor, à extensão daquela praia, em busca de alimento, para que ele pudesse comer durante todo o dia. Certa feita, num desses dias que ele saiu, deu uma grande chuva, um raio veio e acertou aquela cabana, e ela foi totalmente incendiada. Aquele homem, quando volta com seu alimento, à distância ele já vê a fumaça subindo da sua cabana. Ele corre até ela e não sobrou nada.
Aquele homem se prostra na areia daquela praia e diz: Senhor, por que tu fazes isso comigo? Eu fui o único sobrevivente de um naufrágio. Consegui com muito esforço chegar nessa ilha. A única coisa que eu tinha era essa cabana. E tu vem e a destrói. Por que tu fazes isso comigo, Senhor? Por quê? Porque eu mereço isso? E tantos porquês que o ser humano levanta diante de Deus. E aquele homem lamentou tanto, reclamou tanto diante de Deus, que ele apagou, depois de tanto pranto, ele adormeceu. Aquele homem foi acordado pelas mãos de outras pessoas, que disseram: acorde, acorde, nós viemos socorrê-lo. Como é o seu nome? E aquele homem assustado olhou para aqueles homens: como é que vocês chegaram até aqui, nessa ilha deserta? Eles disseram: nós éramos uma embarcação que estava passando no oceano e vimos o sinal da sua fumaça. E sabíamos que aqui tinha alguém para ser resgatado. E eu termino minhas palavras dizendo para você o seguinte: se você hoje está vendo a sua esperança subindo em forma de fumaça, se esvairindo da sua vida, e se perguntando a Deus por que de tudo isso que está acontecendo, eu posso lhe dizer uma coisa: Deus está agindo em todas essas coisas para o seu bem, porque Deus está trabalhando nisso. Amém?